tá? Continuamos aqui. A gente falou sobre as partes do cérebro, né? Que é outra parte que compõe a questão do sistema nervoso central. Na última parte a gente falou sobre o diencéfalo, que ele é subdividido em tálamo e hipotálamo, e falamos sobre sua localização e a função de cada um deles. E agora a gente vai falar sobre o telencéfalo, que ele é sustentado pela essa estrutura anterior que a gente falou, que é pelo diencéfalo e pelo tronco do encéfalo, formando o maior volume do sistema nervoso central. Então, ele vai ter essa maior consistência, essa maior massa que compõe essa parte relativa ao sistema nervoso central, então a parte mais consistente. A gente tem essa subdivisão do córtex cerebral, que aqui a gente vai ter aquela questão que a gente falou nas aulas anteriores, a questão da divisão da substância cinzenta, substância branca, conforme sua localização e conforme a gente vê na imagem. Então, o córtex cerebral ele é uma área delgada de substância cinzenta. Ele consiste em 6 camadas de corpos de células nervosas, abaixo da quais está a substância branca cerebral. Então, como vocês podem ver na imagem, aqui, na imagem bem na lateral do texto, ele tem esse corte dessa estrutura, da estrutura relativa à questão do telencéfalo. Então, quando eu me retrato de córtex cerebral, eu estou falando justamente dessa área delgada que ele fala, que essa parte cheia de dobras, que tem essa substância cinzenta. Então, nessa estrutura do cérebro, o córtex cerebral vai ser essa camada mais superficial, com essas camadas de células nervosas sobrepostas, que conforme a sua junção, né, elas vão ter junções de estruturas mais compostas, como os dendritos, que são as ramificações do corpo celular do neurônio e o próprio corpo celular. Então, toda essa junção dessas estruturas faz com que ele tenha essa consistência maior, fazendo com que ele dê essa coloração de cinzenta. Então, o córtex cerebral vai ser essa parte superficial, que ele vai estar próximo dessas ramificações, dessas dobraduras que tem a questão da estrutura do cérebro, e ele vai ter essa junção dessas partes do neurônio. E logo abaixo dele a gente tem a substância branca, que ela é composta pelo corpo celular do neurônio. Essa coloração branca, como já disse em outras aulas, ela é relativa ao fator do corpo do neurônio conter a bainha de mielina, que ele é uma estrutura gordurosa, fazendo com que dê suporte para a condução do impulso nervoso, para que ele seja saltatório, ou seja, ele vá de uma maneira mais rápida de uma estrutura a outra do neurônio. Então, por ele ser essa estrutura gordurosa, ele tem essa estrutura que recobre o corpo do neurônio, recobre o axônio, faz com que essa junção de várias estruturas como essa tornem essa estrutura com essa coloração mais clara, sendo posteriormente assim chamada de substância branca. Durante o desenvolvimento embrionário, a substância cinzenta aumenta mais rápido que a branca e, como resultado, ela enrola-se e dobra-se sobre si mesmo, de modo que possa ficar contido na cavidade craniana. Então, a gente tem o nosso cérebro aqui, que ele vai estar bem pequeno, né, conforme o nosso desenvolvimento, e conforme a gente vai crescendo, ele vai aumentando de tamanho. Então, ele tem essa estrutura bem característica de ter esses enovelados, digamos assim, nessa parte superficial, quando a gente vê ele, justamente devido ao seu crescimento. Então, como ele já tem uma estrutura contida, né, uma estrutura óssea que vai estar envolvendo essa parte do cérebro, ele vai ter um espaço limitado para poder crescer, para poder se desenvolver. Então, para que ele possa se encaixar, se expandir ao longo do tempo, ele vai gerando toda essa questão de se enrolar e se dobrar sobre si mesmo, que faz com que haja essa estrutura que a gente vê na anatomia de um cérebro, que vem todas aquelas dobras e todas aquelas fissuras que a gente pode visualizar. Então, as pregas, elas são denominadas giros. Então, aqui no outro slide, cada uma dessas partes, elas têm uma nomenclatura que a gente vai entender. Então, toda essa parte desse enrolado superficial que a gente vê, tipo, essas partes que estão bem divididinhas, elas são denominadas pregas. Essas pregas que a gente vai ver são denominadas giros. Então, cada uma dessas pregas que se enrola, que se encontra uma com a outra, são os giros que foram se formando conforme o desenvolvimento e a expansão dessa estrutura do cérebro. A parte
desse contato, né, que a gente tem, por exemplo, aqui esses giros aqui, uma parte que vai se juntando à outra, essa fissura entre uma e a outra, como vocês podem ver, ver nas imagens, elas são denominadas sulcos, que são essas fendas mais rasas. Então elas não têm a questão de algo que vai mais a fundo, mais internamente ao cérebro. E as fissuras, que também tem essa outra nomenclatura, são as fendas próximas entre as pregas. Então a gente tem as fendas mais rasas, que elas têm aquela dobradura não tão internas ao cérebro, que são chamados sulcos, e a gente tem as fissuras, que são aquelas que são bem íntimas, que elas vão bem adentro na parte da estrutura do cérebro. Então a gente tem as pregas, que são denominadas giros. O encontro de um giro e outro faz essa separação dessas fendas rasas, são os sulcos, e as partes que estão as fendas mais profundas são as fissuras. A substância branca subjacente ao córtex cerebral consiste de axônios mielinizados, né, como já foi dito anteriormente, e que transmitem impulsos nervosos entre os giros do mesmo hemisfério e os giros que correspondem do hemisfério oposto e do telencéfalo a outras partes do encéfalo e da medula. Então a gente tem a nossa substância branca, que ela está nessa parte mais interna, né, na estrutura do cérebro. Lá a gente vai ter o corpo ou axônio, os axônios mielinizados, que vão transmitir esse impulso nervoso e vão fazer com que eles possam chegar às demais partes do sistema nervoso central, assim como também eles possam receber o que foi captado do sistema nervoso periférico e possam devolver nesse impulso já com a questão da atividade motora, com a contração de um músculo, com a questão da atividade de uma glândula, para poder liberar seu hormônio. Então assim a gente tem essa comunicação tanto da parte central como da parte periférica. E aqui a gente vai ver muitas atividades que são de responsabilidade do telencéfalo, da questão do nosso cérebro que a gente vai ver. Então a gente vai ter no slide, eu não consegui achar uma imagem que fosse bem bacana, que pudesse ter a definição certinha de cada uma das áreas. Mas aqui eu tentei explicar de uma maneira mais sucinta, não tão específica, não tão minuciosa, mas de uma maneira geral a função de cada uma das áreas. Então aqui a gente vai ter algumas áreas que a gente vai entender, né, da questão do funcionamento do cérebro, que são a área somatosensitiva, a área motora e a área de associação. Então são essas partes que a gente vai ter a divisão das funções que o cérebro desenvolve. Então, quando eu falo da área somatosensitiva, eu estou falando da área que ela é relativa às sensações, localizada no corpo, aonde as sensações se originam. Então, quando a gente vai ver algo, sentir o aroma de alguma coisa, sentir o sabor de algo, escutar alguma coisa, sentir o toque, sentir a textura de alguma situação, de alguma estrutura, a gente tem a nossa área somatosensitiva que dá o suporte para que a gente, conforme a área, né, seja tato, olfato, paladar, a gente consiga compreender isso. Então, na área, a gente tem subdivisões aqui. A área somatosensitiva, eu vou ter a área visual primária, que ela recebe impulsos dos olhos, interpreta forma, cor e movimento. Então, a gente tem essa compreensão, quando a gente vai visualizar alguma coisa, entender o seu formato, entender a questão da sua coloração, se é mais escuro, se é mais claro, e a movimentação dele. Então a gente consegue acompanhar o movimento dele e compreender aquela atividade que a gente está vendo sendo desenvolvida por aquele objeto, por aquela pessoa, aquilo que eu estou vendo. Então, quando a gente tem alguma alteração nessa área primária, a gente pode ter, por exemplo, pessoas que têm a questão de ser daltônicas, que elas não conseguem ter uma visualização tão correta das cores. Elas têm um certo desfoque que faz com que o tom que a gente vê mais forte, mais vermelho, mais verde, seja diferenciado na visão delas. Então, é um dos pontos que a gente pode ter uma certa alteração e a gente encontra nessa questão da área primária na captação da visualização dessas coisas. A área auditiva primária,
interpreta as características básicas do som, como tom e ritmo, né? Então, uma área, por exemplo, de quem é músico, quem trabalha, quem consegue compreender melhor, tem um desenvolvimento muito maior nessa área. Para num tom conseguir já identificá-lo, a questão daquilo que está ouvindo, conseguir ritmar alguma coisa, entender o ritmo de algo, tudo que a gente tem nessa questão de entender a tonificação desse som e a questão do ritmo dele, a área primária auditiva que vai me dar a possibilidade de conseguir compreender isso. Áreas gustativas primárias interpreta sensações relacionadas ao gosto, como o paladar. Então, tudo que a gente sente, a gente tem a nossa língua, que conforme as divisões, ela vai me dar suporte para poder identificar o doce, o salgado, o ácido, o amargo. Então, eu tenho essa estrutura da língua que ela vai dar a questão da captação desses sabores e a interpretação dos mesmos. Isso faz com que a gente consiga compreender para saber aquilo que a gente está comendo, qual é o sabor que a gente tem. E a área olfatória primária interpreta sensações relacionadas ao olfato. Tudo que a gente sente disso é aromas bons, aromas que lembram alguma coisa, alguma coisa que cheira mal, a gente consegue identificar. Então, a área somatosensitiva me dá suporte para compreender tudo aquilo que me cerca, aquilo que eu estou vendo, aquilo que estou tocando, aquilo que eu estou sentindo, tudo que eu vou ter para poder compreender aquilo que está ao meu redor. Então, se a gente for ver, puxar um pouquinho para o lado de doenças, principalmente das doenças psiquiátricas, psíquicas, quando a gente for estudar elas na disciplina de saúde mental, enfermagem psiquiátrica, a gente vai ver que diante de alguma doença, diante de algum fator que gere o distúrbio mental na pessoa, há grande possibilidade, conforme o caso, conforme o tipo de doença, a questão da pessoa às vezes criar, sentir algo que não tem. Então a gente vai perceber pessoas que têm certas alterações mentais que vão sentir sabores de onde não tem, que elas vão ver objetos de onde não existem, movimentos de onde não existem, visualizar objetos onde não estão no lugar, pessoas que já não estão naquele ambiente, pessoas que já foram, sentir cheiros de onde não existe. Às vezes a pessoa tem uma certa alteração que faz ela pensar que colocar algo podre na sua comida porque está cheirando mal, ou então colocar o veneno na sua comida porque ela sente um sabor estranho. Tudo isso porque há uma certa alteração na questão da saúde mental dessa pessoa, na questão de uma certa alteração mental que faz com que essa área sensitiva, ela, além de ter essa possibilidade de fazer a sua atividade de compreensão normal, ela vai ter essa possibilidade, por causa dessa alteração, de criar coisas de onde não tem, sentir coisas que não existem, sabores, ver objetos, ouvir sons, tocar coisas, sentir como se seu corpo estivesse queimando, estivesse com alguma coisa. Então, tudo isso que a mente ela pode ser afetada diante de alguma doença que também pode interferir naquilo que a gente vai sentir, naquilo que a gente vai ter o contato. Então, são pontos que, quando a gente trata na questão da saúde mental, ele também está relacionado porque ele pode ser afetado e criar essas ilusões e criar essas coisas de onde não existe na mente dessa pessoa que está passando por esse problema. Então, a gente vai ver as outras áreas aqui ao decorrer dos próximos vídeos.